Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regata. E cheguei com uma espécie de plantão porque às 4 da manhã saiu um vídeo falando a respeito do nosso fogão que vai estrear no Campeonato Brasileiro domingo às 16 horas contra o Palmeiras no Allianz Parque. Acontece que há pouco chegou uma informação lá do estado do Paraná dando conta de que o fogão está contratando outro atacante. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre Mastriani, falo também sobre a FIFA ter retirado o nome do Glorioso da lista de Transferban. Pois é, galera, há pouco no Twitter, Monique Vilela, uma jornalista que cobre muito bem o futebol paranaense, trouxe a seguinte informação. Atenção, atacante Mastriani está de saída do Atlético. O jogador acertou sua ida pro Botafogo. E a Nádia Mauad, do Grupo Globo, que também cobre o futebol paranaense, complementou a informação trazida pela Monique da seguinte maneira, galera. Mastriani é emprestado ao Botafogo com opção de compra. Então a Monique Vilela informou em primeira mão que o Botafogo está contratando o centroavante uruguaio de 31 anos, Gonzalo Mastriani, e a Nádia Mauad complementou dizendo que Mastriani chega por empréstimo com opção de compra. Gonzalo Mastriani, como eu acabei de falar, uruguaio de 31 anos, tem mais de 1,80 m, boa presença diária, foi bem no América Mineiro em 2023, independentemente do rebaixamento. O centroavante depende muito das ações dos companheiros e o América, de fato, não conseguiu encaixar no ano retrasado, mas ele teve bons números, fez gols, deu algumas assistências, participou bem na zona ofensiva, tanto que se valorizou no mercado interno. Foi parar no Atlético Paranaense e no início do Brasileirão de 2024, ninguém esperava que o Atlético Paranaense fosse brigar para não cair. Esperavam que o Atlético Paranaense fosse para a segunda divisão? Pouquíssimos apostariam nisso. Ele foi para uma equipe estruturada, uma equipe que se organizava ano após ano, só que as coisas também não encaixaram no Atlético Paranaense. Pesa, sim, contra o jogador 2 rebaixamentos seguidos, não tem como falar o contrário, mas ele é centroavante, também fez um bom número de gols no Atlético, deu assistências, teve participações efetivas na zona ofensiva. É claro, preciso registrar, tem torcedor do Atlético Paranaense comemorando a saída. Quando um time cai para a Série B, a torcida fica extremamente chateada. E aí, quando alguns jogadores saem, sempre tem torcedor para agradecer, para dizer que não deu certo, por isso, por aquilo. Então, tem gente lá reclamando do Mastriani. Outros estão sentindo a vinda dele para o Botafogo, já estão querendo que ele retorne, ainda mais após a informação da Nádia Mauad, dando conta de que ele vem por empréstimo. Bom. Ao meu ver, o Mastriani chega para compor elenco e é um bom banco. Ainda vimos muito pouco do Juan Cruz, mas a comissão técnica trabalha com o elenco diariamente. É importante esse tempo que o Renato Paiva está tendo até a estreia no Brasileiro. Um mês limpinho, só com treinamentos, um jogo-treino com o Cruzeiro, um amistoso com o Novo Horizontino. Ele está podendo fazer uma análise criteriosa do elenco. E os jogadores, no treino que foi aberto à imprensa semana passada, fui lá fazer a cobertura para o canal Fabiano Bandeira, falaram muito bem a respeito do Renato Paiva e também sobre gestão de grupo. Teve jogador falando que ele não deixa passar nada e que a todo momento o Renato Paiva traz o jogador individualmente para conversar. Ele fica no clube, leva o jogador para a sala dele, conversa, quer entender o perfil do atleta. Então está havendo uma análise criteriosa também por parte da comissão técnica. O scout trabalha, produz a informação, mostra os jogadores para a gestão. O Botafogo ficou um tempão sem técnico. Quando tem comissão técnica, agora com o Renato Paiva, o scout trabalha também, mostra o que pode acontecer no mercado, qual jogador pode ser buscado. Aí vem a análise de mercado, vem a análise da comissão técnica, vem a análise da gestão para a contratação ser feita. Internamente, realmente, já havia essa conversa pela busca de mais um jogador para a zona ofensiva, e o Botafogo surpreende no mercado com a chegada do Mastriani. No início dessa janela interna, eu falei para vocês
que o Botafogo poderia, sim, fazer mais algum movimento no mercado visando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Supermundial. Ainda teremos a janela do Supermundial, uma outra janela no futebol brasileiro, só que estamos numa janela interna. Os clubes podem contratar aqueles jogadores que disputaram os estaduais. Essa janela abriu no dia 10 de março e fecha no dia 11 de abril. Por isso, o movimento do Botafogo pelo Mastriani, que poderia ter ido para o Vitória. A situação acabou não se concretizando e o jogador vem para o Fogão. Bom banco, ao meu ver, o Igor Jesus é o titular absoluto, excelente centroavante, deveria estar na seleção brasileira. Ainda bem que não foi na última data FIFA. Como eu disse, o centroavante depende muito das ações dos companheiros. O Igor é muito bom, por isso que em outras convocações ele fez gol, deu assistência, porque ele joga muito, mas ele não foi procurado o tempo todo pelos companheiros na seleção brasileira. O trabalho do Dorival Júnior não é bom. E na última data FIFA, no susto, com muito sufoco, no finalzinho, o Brasil venceu a Colômbia, resultado justo. E contra a Argentina, aquele baile que nós tomamos com o show do Thiago Almada. Então, ainda bem que o Igor Jesus não foi convocado. Espero que seja convocado mais à frente, a seleção brasileira podendo também ter mudança no comando. E, galera, o Ancelotti, mais uma vez, lá em entrevista coletiva do Real Madrid, falando que está focado no Real, deixando a seleção brasileira de lado. O Edinaldo, mais uma vez, com essa história de contratar o técnico do Real Madrid. E é uma crise de imagem na seleção brasileira, a principal seleção de todos os tempos. O Botafogo, um construtor dessa história, um dos principais responsáveis pelo futebol brasileiro ser gigante. Se a seleção tem 5 títulos mundiais, o Botafogo foi importantíssimo em 3 deles, mas agora, com a gestão do jeito que vai, fica difícil. Espero que melhore, que o Brasil evolua, consiga ganhar os títulos, mas estamos focados no nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas, que também não pode ter crise de imagem. Tem que evitar o desgaste. Falei no vídeo da madrugada sobre o nome do Botafogo na lista do Transferban. É ruim para a imagem. Dei exemplos aqui práticos sobre jogadores que conversam, se conhecem, trocam ideia, treinadores se conhecem, conversam, empresários se conhecem, conversam. O mundo do futebol é pequeno. Eu dei exemplos no último vídeo. O Botafogo não pode dar o mole de pagar muito depois daquilo que deve pagar logo. Foi parar na lista de Transferban da FIFA. Isso é ruim para a imagem do clube. Pois bem, passou. Espero que o Botafogo não caia mais nessa. E ontem mesmo, eu citei, e agora eu vou ler, no vídeo da madrugada, o Botafogo soltou uma nota, um comunicado a respeito do tema. Eu vou ler agora porque a FIFA retirou o nome do Botafogo da lista do Transferban. Ontem, às 18h45, aqui no grupo da imprensa que cobre o Botafogo, feito pelo próprio Glorioso, um comunicado. O Botafogo foi notificado pela FIFA sobre um Transferban referente a uma disputa jurídica com o Clube Guarani, sobre os direitos econômicos de Matias Segovia, até que esta questão fosse resolvida. 2, o motivo desta notificação foi uma falha de comunicação no processo. 3, esta falha de comunicação, bem como a disputa jurídica, foram resolvidas nesse meio tempo. 4, por esse motivo, o Botafogo não será afetado por esse Transferban nas próximas janelas de transferências. Então, o Botafogo já estava tranquilo com relação à situação e agora a FIFA retira o nome do Botafogo da lista de Transferban porque reconheceu o pagamento da dívida. FIFA reconhece pagamento de dívida e retira Transferban do Botafogo. A FIFA reconheceu o pagamento da dívida do Botafogo com o Guarani do Paraguai por Matias Segovia e retirou o clube alvinegro da lista de Transferban. Informou o Globo nesta sexta, hoje, 28 de março. Desta forma, o Botafogo fica liberado para registrar novos jogadores. O primeiro, inclusive, deve ser Gonzalo Mastriani, que está chegando, oriundo do Atlético Paranaense. A punição havia sido imposta ao Botafogo pela FIFA na última quarta-feira, por conta da dívida com o Guarani do Paraguai. Com ela, o clube ficava impedido de registrar jogadores nas próximas 3 janelas de transferência. Já imaginaram isso? No mesmo dia, o Glorioso efetuou o pagamento de $452 mil, cerca de R$2.600.000 na cotação atual, ao Clube Paraguai, e aguardava apenas a compensação
para que a punição fosse retirada. Menos mal, galera. Agora é trabalhar, esperar o jogo de domingo e torcer muito para o nosso glorioso. E você, contribui com o canal Fabiano Bandeira, se inscrevendo por aqui. Já sou inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. 2025, ano de vitórias. Para o Fogão e para nós, façamos sempre o nosso melhor. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você curte os conteúdos robustos do canal Fabiano Bandeira e distribui para outras pessoas também automaticamente. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fogo!